Bom, pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos então dois subfluxos, o subfluxo incluir e o subfluxo alterar ou editar, e agora nós vamos então ver o subfluxo de remoção e de consulta de alguma entidade. Então, mais uma vez, a gente não vai usar necessariamente esse modelo que está descrito nesse slide, mas a gente vai ver um modelo que segue mais ou menos esses passos, mas sem necessariamente colocar esses tópicos aqui. O que é importante lembrar quando a gente vai executar um subfluxo de remoção de alguma entidade? É importante lembrar que a remoção muitas vezes requer a execução de algum tipo de regra de negócio ou validação para que ela seja executada. Eu já vou mostrar já um exemplo de validação ou de regra de negócio que deve ser executada, tá? Um segundo ponto importante é que a remoção ela nunca remove de fato o registro do banco de dados. Então, normalmente, uma solução para remoção é você criar uma coluna lá do tipo para informar se esse registro está ativo ou não. E aí trabalhar com algum tipo de numeração. 0, ele está inativo, 1, ele está ativo. E aí, quando alguém remove, o que você faz, na verdade, é só alterar essa coluna para 0 ao invés de 1, indicando que o registro foi removido. Mas remover efetivamente do banco de dados não é uma prática usual. Bom, então, como eu disse, normalmente a remoção ela requer a execução de uma regra de negócio, de uma validação, tá? Por exemplo, no caso de uma especificação de um sistema bancário, no qual um cliente pode possuir vários dependentes e várias contas correntes ou poupanças ou aplicações financeiras no seu nome. Então, o cliente só poderá ser removido caso ele não tenha nenhum dependente associado a ele e nenhuma poupança ou aplicação ativa. Nesse caso, a exclusão do cliente, caso ele tenha um dependente, pode gerar, caso o dependente seja de maior, pode gerar a criação de uma nova conta para esse dependente. Mas antes de você criar um dependente ou antes de você desvincular a poupança ou aplicação financeira, você não pode excluir o cliente. E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu for excluir, por exemplo, um dependente, para eu excluir esse dependente é necessário que ele não tenha nenhuma poupança, nenhuma aplicação financeira ativa ou que ele não tenha nenhum débito com o banco. Tá? Se ele tiver algum tipo de débito com o banco, não vai ser possível excluir a sua conta. Então, eu gostaria que vocês especificassem agora, dentro do contexto da clínica médica, a remoção da entidade medicamento, doença, agenda e paciente. Tá? Então, não se esqueça de avaliar a necessidade de validação ou a necessidade de execução de algum tipo de regra de negócio, conforme eu especifiquei anteriormente. Tá? Vou dar um exemplo clássico aqui. Tá? Se o paciente tem uma consulta agendada, a gente não pode excluí-lo, a não ser que antes eu cancele essa consulta ou que, enfim, que eu remaneje ela para uma data mais próxima e depois eu excluo o paciente depois que ele já consultou, ok? Então vamos ao subfluxo de consultar. O subfluxo consultar ele é um subfluxo importante porque normalmente ele pode dar acesso a outros subfluxos, como o subfluxo de alteração e de remoção da entidade. Via de regra, o subfluxo consultar ele depende da existência de algum filtro para consulta, tá? Então, normalmente existe uma lista de filtros que vai ser disponibilizada para o usuário para ele escolher o que ele quer filtrar. Tá? Uma vez que ele escolheu o filtro, o sistema deve exibir uma lista de atributos pertencentes a uma determinada entidade e essa lista de atributos ela deve estar necessariamente ordenada por algum atributo dessa entidade. Tá? Então, vamos a um exemplo. Né? Então, eu faço a consulta de alguma entidade, da entidade usuários do sistema. Então, normalmente, eu preciso selecionar o filtro que eu vou utilizar. Se eu quero listar, por exemplo, fazer a busca pelo nome de um usuário, então eu posso informar esse nome.
essa pesquisa vai ser um pouco mais objetiva. Se eu colocar lá, sei lá, alguma coisa do tipo João, o sistema vai listar para mim todos os Joãos ordenados por perfis e por filiais da minha empresa. Se eu não colocar o nome e colocar só o perfil, ele listaria, por exemplo, todos os profissionais de determinado perfil, ordenados por ordem alfabética de nome, por exemplo, e ainda agrupados por filiais. Então, quer dizer, eu tenho várias opções aqui de filtros que podem ser executados, e a maneira como o filtro que eu escolho para fazer a minha consulta vai trazer um resultado diferente para mim, com diferentes combinações de agrupamento e de ordenação desses registros que o sistema vai me retornar. Tá? Então, normalmente a gente também costuma utilizar essa opção de escolher por um atributo fornecido proveniente de outro CRUD, ou a opção de todos, tá? Por default, normalmente a opção fica marcada como todos, ok? E uma vez escolhido, como eu comentei com vocês, quais filtros eu vou executar numa determinada funcionalidade, o CRUD precisa exibir para mim a maneira como os dados vão ser retornados, inclusive especificando questões de ordenação. Então, especificamente aqui, eu disse que os usuários serão listados de maneira categorizada. Isso aqui indica um agrupamento, né? Então, eu estou dizendo que vai ser categorizado por perfil. Então, aqui eu estou dando um exemplo de como vai ser vai ser retornado o resultado dessa consulta por perfil, organizado ainda dentro de cada categoria por nome e filial, e aí os nomes serão ordenados em ordem alfabética também. Então aqui perceba que existem dois agrupamentos, um agrupamento por perfil de usuário. Então aqui ele está exibindo primeiro digitador, depois eletricista, então está em ordem alfabética, tá? E aqui internamente, dentro do perfil digitadores, eu tenho uma lista de nomes também ordenados em ordem alfabética. Alberto, Bianca, aqui dentro Breno e Carlos. Tá? Nesse caso específico, o nome do usuário ele também vai ser um hiperlink para a funcionalidade de visualização do usuário. Ou seja, caso o usuário do sistema clique sobre o nome, ele vai abrir uma visualização desse usuário que eu acabei de pesquisar. Tá? Nós poderíamos ter algum outro tipo de agrupamento? Com certeza, eu poderia, de repente, optar por agrupar por filiais. Né? Então, traria, por exemplo, o resultado dessa consulta poderia trazer todos os perfis da filial Brasília, agrupados novamente dentro da filial Brasília pelo perfil do usuário e depois por nome. Enfim, a maneira como você vai ordenar precisa estar especificada, e existem inúmeras maneiras diferentes de agrupar os dados que vão ser retornados, mas é importante que vocês especifiquem isso para que não surjam alterações do escopo após a implementação de um determinado requisito. Tá? Então, eu gostaria que vocês especificassem a consulta das entidades, medicamento, doença, agenda e pacientes do sistema da clínica médica. O que é importante destacar aqui? Primeiro, nem todas as consultas vão ser exatamente com um filtro, com um resultado ordenado, etc. A agenda é um exemplo clássico de consulta que pode ser prototipada e que o protótipo dela pode indicar alguma coisa um pouco diferente desse padrão que a gente está estudando aqui. Tá? Não se esqueçam que o resultado apresentado pela consulta, nesses outros casos, tirando da agenda, ele deve prever algum tipo de ordenação ou de agrupamento. Tá? Por exemplo, as entidades serão ordenadas pela data ascendente dos registros, é um caso específico que seria útil para os prontuários de algum paciente específico, ou as entidades serão ordenadas em ordem alfabética, que poderia ser útil para consulta a pacientes, ok?
Então, aqui a gente finaliza os CRUDs a parte de especificação básica dos CRUDs. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar, então, meios de documentar algumas informações dos CRUDs. Então, dando continuidade, nós estudamos aqui em diversos casos de inclusão, consulta, alteração de entidade, pode ser necessária a realização de uma validação. Normalmente é importante que a gente documente quais são os atributos obrigatórios, ou seja, os atributos que devem ser preenchidos, né, que tem preenchimento obrigatório, ou os atributos com valores que não são permitidos. Então, nesses casos, é importante a gente descrever quais ações os sistemas devem tomar. Por exemplo, se você não preencher algum dado obrigatório, o sistema vai dizer que para o ator solicitando o preenchimento desse campo, desse atributo específico. Em outros casos, também o sistema pode pedir algumas regras para validar algum tipo de subfluxo que a gente já discutiu. Tá? Então, entre as consequências do padrão que a gente estudou para a manutenção de CRUD, estão o fato da gente poder padronizar e documentar de forma padronizada e estruturada as necessidades de diversas regras de negócio de uma determinada entidade. Tá aí as validações e regras de negócio são documentadas de maneira estruturada, evitando omissões, destacando a importância dessas validações, e os atributos e informações requeridos em cada operação são documentados, facilitando o entendimento da estrutura do sistema, facilitando posteriormente a modelagem de dados e a prototipação das telas. Tá? E entre as consequências está aí a redução do número de casos de uso do sistema através do agrupamento dessas especificações das operações de manutenção, que eu falei lá atrás, que se a gente não fizer isso na forma de um único caso de uso, a gente está cometendo um erro de decomposição funcional. Tá? Então, quando a gente agrupa, a gente facilita a gestão dos requisitos, facilita a estimativa de tamanho, de esforço, etc. Okay? Então, eu gostaria que vocês especificassem os demais CRUDs do sistema da clínica médica, formando assim o nosso documento de requisitos. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver mais algumas regras para a documentação dos atributos dessas operações que nós vimos. Fico por aqui, até a próxima, então. Um abraço.